Rádio Agro Hoje, a primeira rádio voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro Hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. Rádio Agro Hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. Começa agora, Momento Revelação Agro, revelando os melhores caminhos. Na apresentação, Marisol Vincenci. Olá, ouvintes, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Marisol, psicóloga, mestre em educação agrícola, especialista em desenvolvimento humano no agronegócio. Estamos chegando pela Rádio Agro Hoje com o programa Momento Revelação Agro. Agora são 15h01 de Brasília, 14h01 do Mato Grosso, segunda-feira, dia 18 de março de 2024. E é uma alegria estar novamente aqui com vocês. E só para reforçar, aqui, todas as segundas-feiras, às 15h, o nosso encontro semanal, nós somos aqui a voz do desenvolvimento humano no agro, trazendo para você conteúdos que irão, com certeza, melhorar, evoluir o seu crescimento pessoal e profissional, gerando lucro, leveza e legado para o seu negócio no agronegócio. Então, você nos acompanha aqui pelo YouTube, também pelo site www.radioagrohoje.com.br e pelos aplicativos. E olha que bacana, por todos esses canais você pode interagir conosco, mandando mensagens e também WhatsApp. O número é esse aqui, ó. Se você quiser mandar perguntas para mim e para minha entrevistada Agnes, anota o número aí, 65999 638161. Pode mandar mensagens, porque o tema hoje será espetacular. Nós somos a primeira rádio com programação 100% voltada para o agro brasileiro. E nossa sede fica em Cuiabá, mas também temos estúdios em São Paulo e em Brasília. E parceiros em todas as regiões e do Brasil e no exterior. Você pode ser nosso parceiro. Olha que legal. Então, basta entrar em contato conosco para ser um dos parceiros e divulgar aí a sua empresa, o seu negócio no agronegócio. O número para fazer essa parceria é 65999638161. Momento Revelação Agro, revelando os melhores caminhos. E hoje, no nosso programa, nós vamos entrevistar uma pessoa que é uma guerreira, mas que hoje virou uma gloriosa, que é a Agnes, terapeuta. E o tema vai ser exatamente esse, de guerreira a gloriosa, porque foi algo que ela vivenciou na sua vida e que, de alguma forma, todas nós, mulheres, com muita batalha, tentamos ser gloriosa, mas tem caminhos mais fáceis para termos essa glória. Então, a Agnes está aqui, nesse mês da mulher, para contribuir e acrescentar aí com essa nossa evolução feminina. Então, teremos esse bate-papo. Agnes, seja bem-vinda aqui ao programa. Se apresente para os meus telespectadores, os ouvintes. Boa tarde, Marisol. Boa tarde a todos. Estou muito feliz, obrigada pelo convite. É um assunto que eu adoro falar, né? Hoje eu estou terapeuta e todo o meu processo veio justamente buscando a minha cura, buscando olhar para as minhas próprias questões. E nisso comecei essa caminhada, me apaixonei e percebi que eu posso sim contribuir com a vida de outras mulheres. Né? Já tem uns 2 ou 3 anos que eu falo, né? Dia da Mulher, eu chego e falo, ai, feliz Dia da Mulher, você é uma mulher guerreira. Gente, a palavra tem muito poder, né? E eu acho que não vamos anular as nossas batalhas, não vamos anular os desafios que a gente passa, né? Mas a gente pode sim ter uma vida muito mais gloriosa
entendendo e reorganizando o que está por trás, né, desses comandos que fazem a gente estar sempre nessa batalha. E não é nem externa, é interna mesmo. Então, hoje, eu estou nesse trabalho de, além de terapeuta, mentora de mulheres também que querem sair dessa batalha interna, dessa vida de guerreira e acessarem uma vida mais gloriosa. E Agnes, eu fiz questão de chamar você hoje justamente porque nós estamos no mês da mulher e nós fomos tendo alguns temas para a mulher. Então, nós falamos sobre, o primeiro tema foi sobre a importância da oração da mulher que ora no agronegócio. O segundo tema foi sobre a postura sistêmica da mulher no agro. E agora você trazendo essa questão da guerreira para a gloriosa. Porque eu entendo que assim como eu, como você, né? Muitas mulheres passam por um processo durante a vida e às vezes fica, como eu falo, dando murro em ponta de faca, sendo que não precisa mais dessa vida aqui agora. Aqui são outros tempos, como a constelação ela traz, eu sendo consteladora, e agora são outros tempos e ela não precisa mais ficar nessa luta, nessa batalha, nessa guerra. Então, é muito importante a gente chegar nesse momento e falar sobre isso, né? São, primeiro, encontros sobre espiritualidade, segundo, encontro sobre a postura sistêmica, e hoje aqui com você, falando um pouquinho dessa menina, da nossa menina, e como fazer para que ela se fortaleça para ser essa vitoriosa, essa mulher gloriosa. Inclusive, ontem eu fiz uma palestra e, coincidentemente, o tema que eu tinha oferecido para ser a palestra de um evento de mulheres era exatamente acalentando a sua menina para brilhar como mulher. E tem muito a ver com o tema de hoje, né? Então, assim, uma coisa é isso, não tem como nós brilharmos como mulheres se aquela criança ela está ferida. Me fala um pouquinho sobre esse seu projeto, então, de guerreira a gloriosa. Então, Marisol, eu sempre fui muito curiosa, né? Eu sempre quis entender. Para mim, não bastava fazer um processo por fazer. Eu queria entender o porquê, o que tinha por trás, sabe? Então, durante a minha caminhada no mundo terapêutico, eu comecei olhando para a gente trabalhar sintomas. Então, ia lá, fazia um reiki, fazia uma barra, fazia qualquer outro processo que traria uma diminuição nos sintomas. Mas eu sentia que faltava o entendimento do porquê que aquilo permanecia acontecendo, né? E sempre buscando, primeiro, trabalhar, né? Um dia a gente conversou sobre isso. A gente vive os processos primeiro para depois trazer, né? Para as nossas pacientes, para os mentorados. E nessa busca eu conheci as leis biológicas, que é a nova medicina germânica. E com a nova medicina, a gente consegue entender a origem de um sintoma, de um condicionamento. E o que eu percebi foi, as dificuldades que nós temos hoje, elas vêm, a maioria, vamos jogar 90% do que a gente viveu na nossa infância. Porque no momento da nossa gestação, até os nossos 7 anos, o nosso cérebro pega tudo como uma verdade absoluta, ele não questiona. Então, o que a gente aprendeu ali fica armazenado no nosso inconsciente, né? E o nosso inconsciente é 95%. Nós só temos consciência 5% do que a gente está fazendo. Então, quando nós chegamos na vida adulta, por mais que a gente tenha as nossas prioridades, os nossos desejos, quando nós nos deparamos com uma situação que é desafiadora, a gente não consegue ter clareza. A gente volta para esse inconsciente e pega ali o que tem de informação. Olha, naquela época funcionou assim. E aí a gente vem e faz da mesma forma. A gente não consegue perceber que a realidade hoje é outra e a gente acaba sendo condicionada por isso que está ali, por essas crenças, por esses padrões. E trabalhando no consultório, quando eu comecei, eu atendia homens, mulheres, e eu percebi que cada vez meu público foi indo mais para mulheres mesmo, chegando, mulheres assim, que chegavam no limite da exaustão, da sobrecarga, sabe? Eu brinco que, sabe o coelho da Alice, do País das Maravilhas, que ele está sempre correndo atrasado, sabe? Eu vejo que as mulheres têm isso. Elas não conseguem perceber que as coisas já estão alinhadas aqui fora, porque aqui dentro ainda está bagunçado. E é legal, só assim para não te cortar, mas
falando aqui para todo mundo que isso é uma característica muito da mulher do agro, né? De estar fazendo e tendo que fazer sempre mais e mais e mais. E daí o que acontece? É porque ela é a dona de casa, ela é a mãe, ela é aquela que ajuda na fazenda ou ajuda nas atividades, nas tarefas da fazenda, é aquela que faz compra no mercado, é aquela que faz um monte de coisa e parece que nunca está fazendo nada. Né? Nunca é o suficiente, né? Isso. Nunca é o suficiente. E sabe o que eu percebo, Marisol? Que essas mulheres, né, que meu público também são essas mulheres do agro, eu sei que quando elas começaram foi muito desafiador. Da mesma forma que foi desafiador para você, da mesma forma que foi desafiador para mim. Quando eu me mudei para cá, eu era uma menina, né? E a gente veio assim, a gente não tinha nada, né? Tem o histórico ali, a questão das falências que a gente teve, né? E aí chega aqui, você começa da onde? Do zero. Qual é a programação que está rodando? Tem que batalhar, você tem que correr, tem que ser difícil para você conseguir as coisas. Então, essas mulheres que passaram por isso, hoje elas construíram, elas já têm às vezes um império. Um império, exatamente. Às vezes elas não conseguem perceber e desfrutar, sabe? E quando eu mostro isso para elas, é tipo, como assim? Então eu consigo? Sabe, tem mulheres que falam para mim, Agnes, eu faço muito mais agora, com muito mais leveza e muito mais tranquilidade, depois que eu percebi que eu estava agindo por uma necessidade que vinha, né, de uma outra situação, e hoje eu consigo fazer como prioridade. Então, eu falo que quando a gente consegue identificar qual é a nossa principal batalha interior. Por quê, Marisol? Eu tenho certeza que você já ouviu. O dia que você está no seu limite, e aí você fala alguma coisa, a pessoa fala assim, mas você dá conta de fazer tudo? Você faz tudo tão bem, né? A gente faz. Mas e o preço que isso... Custo. Que custo. E o preço, né? E o preço que a gente paga por isso. A gente faz por quê? Porque em algum momento a gente teve essa necessidade. E não é que agora não tem, mas de certa forma não tem. A gente consegue organizar de uma outra maneira para que funcione, né? Então, quando a gente consegue entender qual é essa dor que essa mulher tem e mostrar para ela, olha, tá tudo bem, isso realmente aconteceu, mas olha o que você fez quando você tinha muito menos recurso do que você tem agora. E aí, essa angústia, eu falo que uma coisa é você fazer os seus compromissos com uma arma apontada na cabeça. Outra coisa é você acordar e falar assim, nossa, eu tenho essas coisas para fazer, e você ir com leveza, você ir com tranquilidade, porque a maior batalha é interna, é a angústia, é a culpa, é o auto-julgamento. E como você trouxe, nós, mulheres, né, principalmente ali, no caso, como estamos falando com as mulheres do agro, eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, eu sou esposa, né? Eu sou terapeuta, eu sou sócia do meu marido na empresa de torno e solda. Então, eu também tenho várias funções. E por um tempo, eu estava numa loucura que eu comecei a ficar doente. E eu percebi que, para eu poder exercer essas outras funções, eu precisava estar bem aqui. Porque se eu não estivesse bem, se aqui dentro não tivesse organizado, eu não conseguiria exercer essas outras funções. E eu percebo que é isso, sabe? Essas mulheres, elas têm essa dor. Cada uma dentro da sua especificidade, daquilo que viveu, sabe? Mas aquilo foi tão impactante, foi tão doloroso, que o medo de repetir, de passar por essa situação, não permite que elas usufruam e vivam uma vida mais gloriosa. Quando eu falo uma vida gloriosa, com leveza e com liberdade, não é fazer o que quer, na hora que quer, sem compromisso, sem nada. Não, é você fazer os seus compromissos, você cumprir com eles, sem angústia, sem dor, sabe? Sem aquele sentimento de que, meu Deus, eu vou morrer se eu não fizer tudo. Porque não vai. Perfeito. Olha só, são exatamente 15h14 de Brasília. Nós estamos aqui conversando com a Agnes sobre a mulher, sobre nós, sobre aquela mulher guerreira, como ela saía do papel de guerreira para gloriosa. O nosso Momento Revelação Agro, ele tem esse objetivo de fazer com que você revele um novo caminho. E nós estamos aqui num bate-papo
espetacular que você precisa continuar assistindo. Mas antes nós vamos para o nosso intervalo e depois a Agnes vai trazer um processo de desenvolvimento para você sair desse papel de guerreira que foi tão importante numa fase da sua vida, mas que agora já não cabe mais, porque aqui são outros tempos. Então vamos ao nosso intervalo e daqui a pouco voltamos para falar para você como fazer esse processo e se tornar uma mulher gloriosa. O programa Momento Revelação Agro volta em instantes. Rádio Agro hoje. A rádio que faz a diferença no agro brasileiro. Tem mãe que trabalha em casa. Tem mãe que trabalha na empresa. Tem mãe que trabalha pelas ruas nas cidades. Tem mãe que é professora. E tem mãe que é aluna. O leite materno traz benefícios para a criança, a mulher, a família e a sociedade. Apoie a amamentação. Faça a diferença para mães e pais que trabalham. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Rádio Agro hoje. No combate à malária, a gente precisa se unir. Em caso de dores de cabeça, no corpo, febre e calafrios, procure uma unidade básica de saúde e faça o exame. Use mosquiteiros, telas nas portas e janelas, repelentes, roupas compridas e deixe o agente borrifar sua casa. O combate à malária acontece com a participação de todos: cidadãos, comunidade e governo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Você segue alguém. Todos seguem todos. Aí, alguém manda uma coisa que parece notícia. Ninguém duvida se aquilo aconteceu ou não. Mas você não vai com os outros. Você duvida. E tomara que todos duvidem também. Porque quanto mais a gente duvida, mais a verdade aparece. Nunca duvide disso. Antes de compartilhar qualquer conteúdo, duvide e confira. Não deixe o fake virar news. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Saiba mais em gov.br/doe sangue. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Rádio Agro hoje, conectando você ao agronegócio. Rádio Agro hoje. Momento Revelação Agro, revelando os melhores caminhos. Voltamos aqui para o nosso segundo bloco, segunda-feira, dia 18/3/2024, 15 horas e 18 minutos de Brasília. Nada melhor do que começar a semana de trabalho falando sobre esse tema para mulheres do agro, para vocês serem cada vez mais gloriosa nas suas atividades, na sua vida e conseguir viver aí com leveza. Isso vai gerar com certeza lucro para você, para sua família, para onde você está. E deixar um legado para os seus filhos, para aquelas pessoas que estão olhando aí o seu caminho, o seu caminhar. Se você quiser mandar alguma mensagem para nós, mande pelo número 65999638161. Pode mandar perguntas para a Agnes, para mim, que será um prazer respondê-los, tá? Manda aí o seu recado. Então, continuando aqui com a Agnes. Agnes, como que hoje você, diante de tudo que você já viveu, que você falou aqui, como você estruturou esse trabalho, essa metodologia para ensinar outras mulheres a saírem desse papel de guerreira e ser gloriosa? Marisol, eu já fazia isso nos atendimentos individuais. E eu comecei a perceber que, eu falo assim, a mulher, ela se cura no meio de mulheres, né? No feminino se cura através do feminino. Então, se a gente conseguir ter esse olhar e fazer essa viagem para a nossa história, identificar, né, quais são os pontos ali que trazem essa necessidade de estar sempre pronta para uma batalha, de estar sempre na defensiva.
Se a gente conseguir fazer isso em grupo, a gente tem resultados muito mais positivos. Por quê? Nós, enquanto mulheres, a gente precisa se sentir acolhida, a gente precisa se sentir amparada. Muitas vezes a gente acha que é só com a gente que aquilo acontece, né? Nossa, mas a fulana faz tanto e não reclama. Pois é, mas eu também faço e não reclamo, você também faz, a gente paga o preço para fazer, né? Então, hoje, eu estruturei a mentoria de Guerreira Gloriosa, né? Ela existe em 2 formatos, porque eu entendo que tem umas mulheres que preferem essa caminhada, né, com um pouco mais de olhar profundo para a sua própria história. Mas a gente tem a mentoria em grupo, e nessa mentoria eu trabalho em cima de 3 principais pilares, que é, o primeiro é identificando a batalha interna. Então, a gente vai olhar para a história dessas mulheres e entender o que foi que elas viveram, né? Como elas viveram. Porque se eu pedir para você me contar um pouco o que você viveu na sua vida, você vai conseguir me trazer. Mas será que você sabe como você passou por tudo isso? Como o seu inconsciente armazenou essas informações? Quais foram as armaduras que você precisou utilizar? Né? Então, entender não somente o que, mas o como. Então, entendendo esse como, a gente consegue trazer o autoconhecimento para essas mulheres e o entendimento do porquê que elas funcionam dessa forma. E é interessante trazer aqui, assim, eu como psicóloga sei muito do que você está falando. Então, assim, muitas vezes, o que acontece com você, mulher? Você sabe o que aconteceu, acho que é isso que a Agnes... Você sabe o que aconteceu, você sabe aquela dor que você sentiu, né? Mas, enquanto você não olhar para aquela dor e saber como foi aquilo realmente, porque como a gente cria essas couraças para sobreviver àquela dor, a gente às vezes não consegue nem acessar o que realmente a gente sentia naquele momento. E a cura vem quando você consegue ir lá na dor dessa menina, né? A constelação traz isso, a psicologia traz isso. E eu acho que, pelo que você está falando, aí as leis biológicas trazem isso. É só no momento que você consegue realmente acessar essa dor que você consegue trazer um movimento de cura. Eu sempre costumo dizer assim, Agnes, que quando a gente tem uma ferida, para a gente sarar aquela ferida, às vezes você precisa esfregar, lavar, né? E aquilo dói, aquilo machuca. Mas é só assim que você vai conseguir fazer com que ela comece um processo de cicatrização. Porque se você deixar a ferida do jeito que ela está, ela só vai apodrecer e virar uma gangrena, né? Algo muito pior. E aí você vai sentir dor. Mas, né? A dor vai e volta daí, né? Eu acho interessante, com a visão das leis biológicas, a gente consegue entender, de acordo com o que a mulher traz, né, ou como ela se sentiu, a gente consegue entender qual é a crença, qual é a percepção que está ali. E quando a gente mostra para ela, sabe, virar uma chave mesmo. Ela fala, nossa, mas então era isso, sabe? Automaticamente a gente mudando a percepção, a gente muda o nosso sentir, a gente muda o nosso funcionamento, o nosso corpo passa a funcionar de uma forma diferente. E sobre essa questão que você trouxe, né, do como a gente viveu. Imagina assim, eu vou dar um exemplo. Quando eu vim embora para cá, eu tinha 12 anos. No primeiro ano que a gente estava aqui, os meus pais foram trabalhar à noite, né? Até hoje, graças a Deus, trabalham ali, mas eu ficava sozinha com a minha irmã. Então, eu sei que eu precisei assumir um lugar que não era meu, eu precisei assumir uma responsabilidade, mas o como, eu não entendia por que isso me doía tanto. Porque o como era, eu me senti sozinha, eu passei por isso sozinha. E esse sentimento de solidão é o que mais impacta nas nossas vidas. Não é eu não tenho ninguém comigo, eu não tenho com quem dividir que vai entender da forma que eu estou sentindo. Sabe? Então, isso também, né, a gente olha segundo as leis, esse sentimento de solidão, entender, né, como que a pessoa viveu. Por isso que é importante a gente compartilhar, porque senão a gente fica alimentando sentimento, emoção, fica tudo misturado e a gente não consegue ter clareza, né? Então, a primeira parte é a gente identificar dentro da história dessa mulher qual é essa batalha interna. E cada uma viveu, por mais que possam ter passado por situações semelhantes, cada uma percebe de uma forma diferente, cada uma responde de uma forma diferente. Então, a partir do momento que a gente consegue identificar e mostrar para ela, né, olha, hoje a sua realidade é diferente, ela sente que isso realmente está disponível para ela, a gente consegue olhar
de novo, de uma maneira individual, para quais são as possibilidades que ela tem dentro da própria realidade. Como que a gente pode enxergar novas possibilidades? Né? E sozinha, muitas vezes a gente não consegue, porque a gente está presa no medo, na dor. Exatamente isso que eu ia perguntar para você. Vamos citar o seu exemplo, já que você trouxe seu exemplo para cá, para que fique mais claro, para que elas entendam esse processo. Como que foi com você esse processo que você virou essa chave, que você começou a entender isso? Porque eu ia te pedir para trazer algum exemplo, mas nada melhor que o seu exemplo, né? Para elas entenderem a importância, né? Para você que está aí nos ouvindo, entender a importância dessa conscientização em relação a o que você sentiu, como foi, né, esse processo aí. É muito parecido, Agnes, com a psicologia, é muito parecido com o que eu acho que a base deles, né, é isso. Se você só vai conseguir curar algo quando você fazer essa virada de chave. Então, me fala para nós aqui, até onde você pode, né, mas falar um pouquinho sobre como foi com você, o seu exemplo em relação a isso. Marisol, como eu te falei antes, a minha virada mesmo de perceber que eu estava nessa guerra constante foi em 2022. Por quê? Em 2021, eu estava já mãe dos dois, da Ana e do Uriel, e eu assumi a sociedade com o meu marido lá na oficina. Então, eu era mãe, esposa, terapeuta e toda a parte de reorganização de uma empresa, né? Que tinha um outro sócio, então a gente entra, precisa, né, você entende isso melhor que eu, precisa ter toda essa reorganização ali, eu pedi ajuda, né, procurei profissionais, enfim. O que acontece? Eu estava correndo o tempo todo para cumprir com tudo isso. Por quê? Porque eu passei pela situação da perda, nós tivemos uma falência, e isso foi muito grave, porque fez com que eu mudasse de cidade, fez com que a gente começasse do zero, né? Então, teve essa noção de perda, de estar sozinha, e eu precisei assumir responsabilidades. Quando eu mudei para cá, eu precisei assumir responsabilidades que não cabiam a mim. Com 6 meses, estourou um gás e pegou fogo na minha mãe, e eu ia trabalhar com meu pai, para a gente ter o que comer, sabe? Então, assim, aquela coisa, acordava cedo, ia para a escola, tinha irmã pequena, a loucura ali, né? Então, todo mundo passa, hoje eu agradeço por isso, mas no momento eu fiz o que eu podia dentro da capacidade que eu tinha, acho que até além, mas eu era uma criança. Isso que eu ia falar, você era só uma criança. Eu era só uma criança. Só que naquele momento eu agi por quê? Por instinto de sobrevivência. Não tinha consciência nenhuma, era sobrevivência. Então, voltando para cá, em 2021 eu assumi ali com o Chuck, e eu acessei informações, porque o nosso inconsciente, né? Então, eu preciso trabalhar, eu preciso ter dinheiro, eu preciso manter as crianças, eu preciso isso, eu preciso... Posso deixar esse negócio quebrar, falir? Pelo amor de Deus, não pode falir. E essa necessidade, porque daí a mulher que vai para o financeiro, a mulher que vai, né? A gente que vai organizar a casa. Então, quando eu fui, eu sei que foi indo, começou a cair cabelo, sabe? Eu não descansava, eu vivia exausta. E aí, em setembro de 2022, eu fui fazer um curso com um professor que trabalhou com o Dr. Hammer, né? Ele teve um laço ali com o Dr. Hammer, e ele veio, então, para o Brasil para dar essa formação para a gente. E no meio da formação, que era sobre psiquiatria e trauma, eu desandei a chorar, porque eu percebi o quanto eu me sentia sozinha. Mesmo eu tendo meu marido, mesmo eu tendo os meus filhos, era assim, sou eu por mim mesma e mais ninguém. E isso não fazia sentido com a minha realidade. Nunca o meu marido exigiu nada de mim, nunca ele falou para mim, você precisa, você tem que dar conta. Nunca, era uma autocobrança. Era eu com as minhas próprias dores, como que eu vou permitir que a gente vai falir? Como que eu vou deixar meus filhos, sabe? E quando eu percebi isso, eu lembro que eu chorei o curso todo, porque eu falei, cara, eu não tô sozinha. Olha o que eu tô fazendo da minha vida, eu não tô enxergando. Sabe aquele negócio de a gente tá no meio de orações atendidas? Uhum. Eu não enxergava. E eu lembro que eu liguei pro Tiago e falei assim, eu não consigo... Repete aí. Não, para tudo. Olha só, gente, nós estamos, mulheres, em meio a orações atendidas
mas nós não damos conta de perceber por conta da nossa criança ferida ou de algum sentimento, algo que está aí, que faz com que a gente hoje não entenda que aqui são outros tempos e continue repetindo aqueles padrões de medo, de solidão, mas, na verdade, as nossas orações estão sendo atendidas. O tempo todo, é o tempo todo. Só que a gente, olha, eu me arrepio todo, porque assim, eu lembro, sabe o que é você chorar compulsivamente? Eu fui pro banheiro e eu não conseguia parar de chorar. Eu falei, o que eu tô fazendo da minha vida? Gente, olha onde que eu tava no Rio de Janeiro, de frente pro mar, e pensando que eu tava sozinha, sabe? Aí eu liguei pro Chuck e falei, pelo amor de Deus, não consigo voltar para casa, eu não consigo. E aí ele falou, não, você vai até Cuiabá, em Cuiabá eu te busco, sabe? E aí ele me buscou e eu cheguei em casa e eu vim assim, ó. Aí eu contei tudo para ele e ele falou assim, mas você nunca demonstrou, você nunca falou. Por quê? Porque era uma batalha interna, era algo meu. Por mais que ele soubesse tudo que eu tinha passado, ele não viveu a forma que eu vivi. Então, quando eu voltei, eu lembro que eu fiquei, assim, umas 2 semanas, sabe? Processando, digerindo. E eu falei, não, a partir de hoje é diferente, sabe? E, assim, foi libertador. Foi libertador mesmo, porque eu falo que hoje eu consigo fazer muito mais. Eu tenho muito mais compromisso, eu tenho, sabe? Eu consigo me doar melhor. Por quê? Porque eu saí da necessidade. Sabe, o medo da falta, a carência, o medo de não dar conta. E eu percebi que eu já dei conta. Eu já dei conta. E agora é só administrar. Agora é só ir aqui, ó. Ah, hoje eu preciso fazer isso. Lógico, a gente tem que ter organização, né? Mas é muito mais leve. A gente consegue entregar e exercer melhor todas as nossas outras funções quando a gente alinha isso aqui dentro. E assim, Agnes, como é legal a gente reforçar isso. Que a questão de você ter essa consciência. Olha o que foi a virada de chave num curso. Então, veja, não é sozinha. Nunca. Nunca é sozinha. Porque você está tão condicionada a viver aquele sentimento, a viver aquelas emoções, que você não consegue perceber. Então, assim, pode ser com um terapeuta, pode ser com um curso, pode ser com algo aí, um pastor, um padre, alguma coisa que você vai estar, mas você precisa ter essa virada de chave. E o importante, assim, é entender que existem profissionais especialistas nisso. Igual você falou, olha, eu fui lá, fiz um curso com um cara, mas você já estava num processo evolutivo, porque nós estamos num processo evolutivo. Então, aquele curso fez com que você conseguisse dar essa virada de chave. Mas eu percebo que muita gente vai fazer cursos para querer se curar, e aí não dá certo. Quero deixar isso muito claro aqui. Porque às vezes a pessoa vai lá e fala assim, eu vou fazer um curso para curar esse meu trauma, para melhorar isso, aí eu vou fazer um curso de coaching, porque eu quero... Gente, não é assim. Se você quer melhorar, se desenvolver, vai com um profissional coach. A não ser que você queira ser um coach. Ah, eu vou fazer, né, o curso lá de uma imersão lá com fulano de tal. Quem que é a pessoa que você fez? Eu fiz com o Michael Lloyd. Esse curso era para qualquer um ou tinha que ser terapeuta? Tinha que ser terapeuta. Tem que ser terapeuta. Aí eu vou lá, mas tem um monte de pessoas, mulheres, que buscam algumas formações, mas são formações para quem quer ser aquele profissional. Uhum. E aí isso não vai... Por que a Agnes teve a consciência que teve? Porque ela já vinha de um processo. Já tinha feito muita terapia, já tinha feito muito curso, já tinha feito muitas coisas que fizeram com que o inconsciente dela, que é 95%, lembra que ela falou? 95% já estivesse mais aberto. Então, ela estava ali nos seus 80%, vamos supor, né? 90%, eu acho. Aberto aí, mas já estava mais aberto. Então, é muito importante também entender isso, que às vezes você precisa procurar um profissional certo para fazer, né, algo certo. E tudo isso que a gente está falando aqui, é importante dizer que não é só para a mulher, é para o homem também. O homem também ferido, a criança ferida, que não melhora isso, que não melhora, que não tem essa consciência, que não faz essa virada de chave, ele vai continuar repetindo padrões de sobrevivência lá da infância. Então, assim, aqui nós estamos falando para mulheres
porque é o mês da mulher. Mas é importante, você que é homem, que foi nos assistir, a mulher que está assistindo, manda para os seus esposos para que ele entenda isso também. E é muito legal, como eu trabalho com famílias e com equipes, quando todos entendem isso. Né? Por isso, da minha questão de estar trazendo aqui você e outros terapeutas para fazer essa revelação. Né? Eu falo, é uma revelação, para que as pessoas revelem ali, olha, realmente eu preciso seguir um outro caminho, pegar um outro caminho. Né? Então, quando, às vezes, a mulher faz um trabalho, tem consciência, mas vai lá o marido também, todo mundo consegue entrar nesse clima de desenvolvimento, vai trazendo mais e mais leveza para o ambiente, para tudo. Com certeza, porque eu falo assim, eu percebo que eu recebi muito suporte para passar, né, por isso, porque, assim, eu comecei olhando, os cursos eu fiz, sim, para autoconhecimento, para as minhas próprias questões, mas eu nunca parei de fazer terapia. Eu nunca parei. Eu estou sempre olhando. Por quê? Como eu falei no começo, eu preciso entender como funciona. E a mente do homem é assim, né? As mulheres, elas sentem mais, o homem precisa entender esse processo. Então, como eu fui entendendo e fui juntando os pontos, então eu fui para esse curso lá, e quando eu entendi, eu falei, gente, estava na minha cara o tempo todo, eu falo sobre isso diariamente no consultório e eu não estava enxergando, porque eram as minhas dores, né? Eu costumo dizer que a gente tem o córtex frontal e a gente tem a parte do inconsciente. Entrou no medo, necessidade de sobrevivência, fecha, você não pensa, você não entende, né? A gente vai para o modo instintivo. E quando a gente vai para o modo instintivo, não temos clareza. Então, quanto mais autoconhecimento, a gente só consegue resolver uma coisa quando a gente sabe como ela funciona e o que precisa ser feito, né? Então, muitas pessoas vão para esses cursos achando que vai, se não olhar para a sua especificidade, não vai. Não vai, porque quando eu voltei identificando o que tinha acontecido. Mas eu fiz o quê? Eu fui para terapia. Falei, olha, eu não estou dando conta, eu acessei algumas coisas aqui, mas eu preciso organizar. Né? E é isso que você trouxe, Marisol, que é o que a gente também, né? Eu falo assim, o meu marido foi e estudou as leis. Quando ele viu como funcionava, quando ele viu a postura que eu estava tendo com as nossas crianças em casa, que eu explicava para ele falou, não, eu preciso aprender, porque não tem como a gente seguir um caminho, um olhando para um lado e o outro para o outro. Então, se os homens que estão assistindo, gente, se conhecer é libertador. Agnes, assim, o meu maior público é homem, né? Hoje, eu tenho uma cliente mulher individual, e tenho várias nas famílias que fazem parte, assim, mas elas estão nas famílias, mas assim, ela está na família, são 4 homens, uma mulher, 5, 6 homens, uma mulher, sabe? É ao contrário, né? É uma mulher ali. Mas é isso, só que os homens precisam também ter esse entendimento e eu vejo o quanto tudo evolui, o quanto vem leveza, o quanto as coisas prosperam quando o homem ele muda a mentalidade, quando ele vai para um lado mais dessa clareza do ser humano, dessa clareza do sentimento, dessa clareza das emoções, o quanto faz assim, ó, muda tudo no negócio, sabe? Quanto isso muda tudo. Mas vamos para o nosso intervalo e depois nós voltamos, porque a Agnes ainda tem muito para trazer, para contribuir. Eu quero falar um pouquinho sobre o meu processo, exatamente em relação a isso que você está falando, Agnes, que você foi num curso e fez assim, né? De repente, quantas vezes a gente às vezes está trabalhando, fazendo um monte de coisa, a gente não consegue ver e perceber as coisas que acontecem com a gente se a gente não tiver realmente uma ajuda ou alguma coisa para ajudar. Então, vamos ao nosso intervalo e voltamos em breve para continuar esse bate-papo que está espetacular. O programa Momento Revelação Agro volta em instantes. A Rádio Agro Hoje. Conectando você ao agronegócio. Esta é a Rádio Agro Hoje, a primeira rádio voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro.
Você ouve a Rádio Agro Hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. A Rádio Agro Hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. Foi-se um abraço, ficou a saudade de um grande amor. Na família um sentimento maior que a dor. Decisão que muda a vida da gente. Emoção que se vê no olhar. Deixa a vida dar vida, se transformar. Esperança que a gente sente. Deixa o mundo todo saber. Para o amor florescer. Deixa a vida continuar. Diz pra todo mundo saber. Para o amor florescer. Deixa a vida continuar. Vamos lembrar de avisar e respeitar, hein? Com a doação de órgãos, muitas vidas se transformam. Seja um doador, converse com a sua família. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Rádio Agro Hoje. A rádio que faz a diferença no agro brasileiro. A gente sonha, a gente vai atrás, a gente conquista. A gente acredita, a gente cuida, a gente faz. A gente testa, a gente trata, a gente vence. Tosse por 3 semanas ou mais pode ser tuberculose. Procure uma unidade básica de saúde e faça o teste gratuitamente. A tuberculose tem cura, quando o tratamento é feito corretamente e até o final. Quem tem tuberculose nunca está sozinho. O SUS está junto com você nessa luta. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Conectando você ao agronegócio. Momento Revelação Agro, revelando os melhores caminhos. Segunda-feira, dia 18/3, 18 de março de 2024. Agora são exatamente 15 horas e 42 minutos de Brasília, 14 horas e 42 do Mato Grosso. Nós estamos aqui de volta para o programa Momento Revelação Agro, aqui na Rádio Agro Hoje, uma rádio 100% voltada para o agro brasileiro. Se você quiser participar, interagir, mandar alguma mensagem, mande no número 65999638161. E você pode também ser nosso parceiro e divulgar aí a sua empresa, o seu negócio no agro. E eu estou aqui com a terapeuta Agnes. Nós estamos num super bate-papo, na verdade, uma conversa até terapêutica, sobre mulheres que devem sair do papel de guerreira para ir para esse papel de gloriosa. Agnes, você, no momento passado, nós estávamos falando um pouquinho, você trouxe trouxe o seu exemplo para que ficasse mais claro para as mulheres num momento, numa virada de chave aí, quando a gente consegue fazer isso e evoluir e melhorar. E eu tive várias viradas de chave durante o meu processo evolutivo por vários motivos. Então, por várias coisas eu fui tendo viradas de chave. Também resolvi ser consteladora quando eu tive uma cura em relação a um aborto que eu tive e entendi que eu precisava dar um lugar para aquela criança, e depois fiz o processo de constelação e vi o grande resultado que aquilo trouxe, que minha filha tinha infecção urinária de fazer xixi com sangue, e depois daquele processo, aquela constelação, ela nunca mais teve infecção de urina. Então foi um exemplo de que me fez aí ser constelador e fazer constelação organizacional a princípio e depois constelação familiar. E ainda hoje passo por processos terapêuticos, né? Faço terapia e que vão me mostrando e que vão acessando aquelas dores, aqueles medos da menina que eu nem sabia que eu tinha, né? Então, assim, eu falo assim, é tão incrível que assim, você coloca tanto uma couraça em cima de você, e para você, homem que está nos escutando, também preste atenção, você coloca tanto um escudo
Armadura, né? É uma armadura que você nem imagina, nem lembra que um dia você sentiu dor ou você sentiu qualquer coisa. Eu sempre falo assim, que eu fui uma menina muito feliz e jogava o jogo do contente. Então, sempre eu estava dando conta de lidar com tudo. Mas eu também nunca parei para olhar o meu medo. A minha menina não permitia olhar os medos que eu tinha para eu sobreviver, porque não adiantava nada eu olhar para os meus medos. Eu precisava dar conta, né? Então, hoje eu não preciso mais dar conta disso, já posso olhar para os meus medos. E assim, quando você fala que você se sentia muito sozinha, é muito parecido, né? Assim, é um momento da vida também, cheguei a esse momento incrível que foi com falência, e a gente sabe que tem um monte de gente aqui do agro que tem histórias de falência, né? E às vezes se coloca numa postura, assim, de ter que dar conta de viver aquele momento, porque vira tudo. E aí você não lembra mais, né? Você ou lembra, pode estar sendo afetado por isso, ou nem lembra. Segue vida que segue, e eu preciso, né, dar conta disso. Mas hoje a gente não precisa mais. Então me conta, como que você faz aí nessa sua mentoria? Como você ajuda essas mulheres? Então, a partir do momento que elas entenderam que algo aí tem no seu interior, que elas precisam ter essa consciência, que tem essa virada de chave, e aí, o que eu faço agora, né? Então, a gente vai olhar, né, para possibilidades que existem dentro da realidade de cada uma. E algo que eu percebi, como eu falei também, quando eu tive a virada de chave, eu não fiz sozinha. Eu tive a virada no momento, eu estava assim, né, no curso, mas quando eu voltei, eu precisei de pessoas para me apoiarem durante essa caminhada. Por quê? Porque eu estava condicionada naquele comportamento, naquele padrão. Então, só ter consciência do que e como aconteceu não vai resolver. A gente precisa construir uma nova realidade. E quando eu pensei na mentoria, foi justamente porque algumas mulheres vinham, né? Com as leis a gente consegue isso, com 1, 2 sessões, alinhar ali uma temática específica que ela traz, mas eu percebi que ela tomava consciência, ela tinha aquela mudança, mas ela não conseguia dar continuidade sozinha. Sabe? Então, o construindo a glória é a gente entendemos qual é essa guerra, qual é essa batalha interna. Enxergamos novas possibilidades. Agora você vai ter o apoio para você dar esses passos e perceber que você está segura, para você perceber que é possível, que vai ter dias que tudo vai acontecer, milhares de coisas para que você volte ao padrão antigo, mas é justamente um teste, né? Não, eu aprendi, eu estou segura, a realidade hoje é outra. Então, a gente vai construindo essa vida gloriosa. E uma vida gloriosa, ela é muito relativa, né? Para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra. Então, a gente vai entender justamente dentro do que essa mulher já viveu, quais são agora. Antes a gente olhou para as necessidades, agora a gente olha para as prioridades. E aí a gente constrói junto com ela, né? E esse construindo é realmente olhando para isso. Eu gosto de fazer um exercício de pegar um papel, aí você coloca de um lado necessidade, no outro prioridade. Quando a gente coloca, né, a gente vai colocar ali a nossa prioridade. E aí, quando elas colocam as prioridades, eu falo assim, eu sabia que eu podia ficar com os meus filhos de manhã. Olha que louco isso. Eu escolho estar com os meus filhos, desde que eu comecei com as terapias. Ok, de manhã eu não vou trabalhar para estar com eles. Eu estava em casa, mas eu estava trabalhando. Então, a minha prioridade era estar com os meus filhos. Uhum. Era uma prioridade. Mas eu estou aqui com eles. Sim, mas eu estava agindo na necessidade, porque enquanto eu estava com eles, eu estava trabalhando. Então, era aquela angústia de, se eu estou com os meus filhos, eu penso no trabalho. Se eu estou no trabalho, eu penso em estar com os meus filhos. Né? Então, quando a gente faz... Isso, com certeza, quem está nos ouvindo aqui vive isso. Ou quer estar com o marido, né? Ou quer, sei lá, sair viajar. Quantas mulheres eu já atendi, mulheres do agro, que não fizeram nunca uma viagem com uma amiga. Que nunca se permitiram, né? Vamos falar daqui, de ir para Chapada com uma amiga. Sabe? Vamos descansar, vamos curtir, né? Ou só o marido, sabe? Por quê? Não consegue enxergar, não consegue perceber que isso também é necessário. Então, quando a gente coloca nesse papel a necessidade e a prioridade, muitas percebem que, apesar de elas saberem o que elas querem, elas não conseguem, porque estão presas a medos
que não fazem mais sentido. Aí a gente começa a questionar, tá, mas por que que você precisa, então, estar trabalhando de manhã? Vou dar o meu exemplo. Ah, porque senão, como que eu vou deixar de atender o meu paciente? Ou como que eu vou deixar de responder uma mensagem no WhatsApp? Ok, mas existe essa necessidade agora? Ou você pode estar aqui? Não, eu posso estar aqui. Você vai morrer de fome? Eu sempre falo isso. Você vai morrer de fome? Você vai perder um negócio por conta disso? Não. Então, se a sua prioridade é estar com seus filhos, esteja. Dê para eles o que eles precisam nesse momento e depois você consegue ir para o seu trabalho e fazer aquilo que você precisa. Mas a gente precisa entender qual é essa necessidade, qual é esse medo. E sempre está ligado à sobrevivência, à necessidade de proteção, né? Então, esse é um exercício muito legal para ser feito. Peguem uma folha, dividam ela no meio e coloquem quais são as suas necessidades e quais são as suas prioridades. E você pode ter certeza que você acha que está priorizando, mas não está. E aí você se questione se essa necessidade, será que isso realmente é uma necessidade hoje? Ou se é algo lá do seu passado? Olha que interessante. Não sei se você lembra no Revelação, que tem uma atividade que é exatamente essa. Se chama análise de SWOT, né? E eu uso muito essa análise, que é assim, só que não é exatamente isso, mas ajuda, né? O que é importante, o que eu tenho de bom aqui, né, na minha vida, e o que eu tenho de características que não são tão boas assim. Não tem a ver com a prioridade, mas a gente tem um exercício de gestão de tempo que fala sobre isso, né? O que é prioridade, o que não é prioridade, se eu deixar de fazer, o que vai acontecer, e o que é prioridade, se eu fazer, o que vai acontecer. E esse da análise de SWOT, que é legal também para a gente trazer aqui, é assim, o que eu tenho de habilidades, de pontos, né, saudáveis, e o que eu não tenho de tão saudável assim. E aí, se eu continuar com isso que não é tão saudável, o que vai acontecer? Se eu continuar com isso que é saudável, o que vai acontecer? Muitas vezes, nesse processo, a pessoa consegue entender que ali ela precisa de uma terapia, porque ela está fazendo coisas que não vale mais a pena fazer, não tem mais necessidade, tem que eliminar da vida dela, né? E aí ela vê, olha, não, preciso buscar uma ajuda de um terapeuta, de fazer alguma coisa para conseguir eliminar isso, porque é isso que você falou. Muitas vezes a pessoa tem essa consciência, ela sabe que ela está fazendo aquilo, ela sabe que ela está repetindo alguns padrões, mas e daí? Né? O que eu vou fazer com isso? E me conta, como que você, nos seus processos terapêuticos, quando você está ali como terapeuta, né? Não como cliente agora, de que forma você ajuda na sua mentoria, nesse processo, para que elas consigam sair desse lugar? Além desse exercício, tem mais alguma coisa que você pode trazer aqui para a gente mostrar, instigar essas pessoas a olharem, a querer fazer o seu programa, entender isso tudo? Marisol, a base do meu trabalho são as leis biológicas. Depois que eu conheci, eu falo que não tem como desver. Não tem como. Por quê? O Dr. Hammer, ele era oncologista. Então, após a perda de um filho, ele desenvolveu um câncer bem específico, né? Ali no oncologista. E aí ele falou assim, mas como que após perder um filho, né, eu vou desenvolver um câncer, eu que nunca tive predisposição nenhuma, né? Justamente ali no testículo. E aí ele foi estudar, e ele teve muitos casos, ele acompanhou mais de 20 mil pessoas, onde ele estudou e ele conseguiu comprovar até com tomografia, né? Faz tomografia para ver o impacto. Ele entendeu que quando a gente vive algo que é muito impactante, né? Que ele deu o nome de DHS, que é o nome do filho dele, né? Dirk Hammer. Então, ele percebeu que, assim, qualquer doença, qualquer sintoma que a gente tem, ele vem após nós vivenciarmos algo que foi muito traumático. E para o nosso cérebro garantir maior tempo de sobrevivência, né, ou uma proteção, ele aciona um programa inteligente. Então, ele conseguiu entender isso, que todas as doenças, sintomas, comportamentos que a gente tem, vêm por conta de algo que nos causou um trauma muito grande. E a gente precisou daquilo, é um novo modo de funcionamento. Para eu garantir a minha sobrevivência, né, eu passo a funcionar de uma forma diferente. Não vou aprofundar muito nisso, porque tem algumas partes mais teóricas, mas o que acontece? Quando eu consigo olhar para uma paciente e entender qual é a percepção dela, ou ela me traz
que está com uma depressão, ou, né, eu consigo saber qual foi o impacto que isso teve, como que ela percebeu, entende? Por exemplo, vou dar um exemplo da tireoide, tá? As pessoas que são tireoidianas, a gente fala que os tireoidianos são os que estão sempre correndo, tem o hipertireoidismo, né? São pessoas que não conseguiram ser rápidas o suficiente em algum momento. Por quê? Porque a tireoide fala em acelerar o metabolismo, fazer o metabolismo funcionar. Então, quando eu vivo algo onde eu não consigo ser rápida o suficiente, eu passo a ter esse comportamento. Eu estou sempre correndo, porque eu preciso dar conta de fazer aquilo rápido. Então, quando a mulher vem e me conta a história dela, e ela fala, porque nas palavras ela conta muito sobre a percepção, eu consigo entender e consigo mostrar para ela. É sempre uma mudança de percepção. Quando algo acontece, a gente fala que a gente tem uma tríade. A psique, o cérebro e o órgão. Então, a gente tem uma percepção que é única de cada um, que vai gerar um impacto no cérebro e vai responder, né, no nosso corpo. Então, a gente muda comportamento, muda a nossa saúde. E quando a gente entende essa percepção e a gente mostra para ela que o perigo não está mais ali, sabe? É a virada de chave. É a virada de chave. De fazer assim, então é isso, sabe? Ela, o perigo saiu. Entende? É porque é algo que é muito intenso. É algo que mexe muito e fala assim, eu preciso estar em estado de alerta o tempo todo e eu vou usar esse formato para sempre. E olha que legal você trazer a tireoide, né? Porque, vamos falar aqui, você sabia, lembra? Eu estava com um nódulo há um ano e pouco atrás, 2 anos, e, assim, não estava a ponto de operar, mas precisava ficar investigando. E no meu processo de olhar para mim, olhar para algumas questões que não eram tão da menina, mas mais atuais da mulher, mas que não estava num papel correto de mulher, né? Então, quando eu consegui entender, fui fazer, já não tinha mais, já estava... Mas até o médico falou assim, mas foi 4 TC, tem um nome assim, né? Falei, sim, quem me falou foi o senhor, e falou para mim continuar acompanhando aqui. Então, só que mas não tem nada. Mudou, Marisol, mudou a sua percepção. A partir do momento que o nosso cérebro entende que não tem mais essa necessidade, a fisiologia muda. Exatamente, isso aí. E é isso que você, mulher, e homem do agro, e homem de qualquer lugar, mulher de qualquer, no espaço e o que você estiver, precisa entender, né? Se você levar só tudo isso, né? Que a partir do momento que você entende o seu funcionamento, que você entende o que está acontecendo e que você faz um movimento para essa mudança, porque também tem que ser feito um movimento para que aconteça essa mudança. Muda tudo, né? A psicologia positiva, ela fala muito isso, Agnes. Ela estuda, ela traz muito a neurociência, a psicologia positiva hoje, e ela fala muito dessa questão do cérebro, da mudança, dos hormônios, né? Então, quando do córtex central, da amigdala cerebral, né? De todas essas partes, ele vai falando para também trazer esse entendimento da importância de você reconhecer as suas emoções, reconhecer os seus sentimentos, para fazer realmente uma cura, uma evolução no seu comportamento. Bom, Agnes, deixa aqui uma mensagem, uma dica para as mulheres, algo aí, nós já estamos quase finalizando. Faça o seu convite para a sua mentoria. Gente, a mentoria está aberta, as aplicações. Nós vamos começar na terça-feira, dia 26. Lá no link, na minha bio, tem o link para você fazer a aplicação. Fala a sua bio aí. Agnes Terapeuta. Então, se vocês quiserem entender um pouco mais, se vocês querem sair dessa vida de guerreira, acessar uma vida mais gloriosa, eu faço esse convite a vocês. Eu gosto de dizer que nós, mulheres, podemos sim fazer tudo que a gente quer, tudo que a gente deseja, mas a gente não precisa se sobrecarregar para fazer isso. Então, a gente pode, mas a gente não precisa. E quando a gente muda, é muito simples, né? Falando, mas quando a gente muda essa percepção, tudo fica mais leve, tudo fica mais tranquilo. E, mulheres, não se cobrem tanto, tá? Não se cobrem tanto. A gente não precisa dar conta de tudo, mas a gente pode.
Só que a gente tem que estar alinhada para poder fazer isso. Então, o meu convite é esse. Quem tiver mais interesse, quiser saber mais sobre o meu trabalho, sobre a mentoria, pode acessar lá no Instagram, Agnes Terapeuta, tem bastante conteúdo legal. Quiser me chamar também no WhatsApp, estou à disposição. Agnes, muito obrigada pela sua participação, por ter atendido prontamente, por ter trazido o seu conhecimento aqui, compartilhado, e a gente poder estar realmente trazendo novos caminhos para as mulheres, para os homens, para as famílias do agro, aqui especificamente com mulher, mas tudo que a gente falou de mulher, pode os homens pegar para si, para os seus filhos, para tudo nessa vida. Gratidão à equipe da Rádio Agro Hoje, a todos que se envolvem, que estão aqui fazendo e acontecendo para que essa rádio esteja no ar, para que a gente possa trazer para o agro brasileiro mais informações de todos os níveis, em todos os setores. Então, olha que bacana, Agnes, a gente aqui falando sobre leis biológicas, sobre terapia, em um programa que é do agro, né? Então, essa rádio é para isso, é para fazer com que o agro cresça, se expanda, mostre aí a sua força, porque tem muita força, mas às vezes fica muito para dentro da porteira. E agora a gente está realmente querendo levar para fora, e não só para quem... O agro é muito mais do que fazendas, né? Tem empresas que tem gente trabalhando, que tem mulher trabalhando, que tem homem trabalhando, que tem jovem trabalhando, tem revendas, tem empresas que mexem com tecnologia. Então, muita coisa, agrônomos, muitas pessoas, os veterinários que estão no agro e que precisam realmente entender muito que a gente está falando aqui. Então, essa rádio é uma rádio especial, 100% agro, trazendo assuntos de todos os lados. Tem pessoas, daqui a pouquinho entra outra pessoa, e assim vai trazendo outras notícias. Então, gratidão a todos da rádio, gratidão a Agnes, gratidão a quem está nos ouvindo e ainda vai nos ouvir. E eu peço para que você compartilhe esse programa com aquelas pessoas que você entende que realmente precisam evoluir, ter consciência para que tenha uma vida mais leve, como eu falo sempre, uma vida memorável no agro. Beijos, Agnes. Beijo, Marisol. Obrigada. Tchau. Tchau. Conectando.